Olá, queridos alunos da EJA, sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula de ciências para os 6º e 7º anos da EJA. Eu sou a professora Ireni e hoje eu vou iniciar uma aula que vai falar sobre química. Isso mesmo, química. Vocês vão ver que é uma coisa tão natural e que está muito presente no dia a dia de cada um de nós, ok? Então, nosso tema de hoje vai ser misturas homogêneas e heterogêneas, separação de materiais e transformações química e física, ok? Então, para começar, eu vou iniciar com os conceitozinhos para poder a gente usar no decorrer da nossa aula, ok? Matéria, o que é matéria? É tudo aquilo que tem existências físicas. Se você der uma olhada à sua volta, você vai ver que tudo que está à sua volta é matéria. Você mesmo é o ar que está aí dentro desse local que você está assistindo sua aula, qualquer livro, cadeira. Por quê? Porque vai ser o quê? Coisas que têm massa. Aquilo que tem massa é matéria, né? E o que é massa? É o que pode ser medido. E o volume? Volume é o espaço ocupado pela matéria, ok? E pode ser encontrado em 3 diferentes estados físicos: no sólido, no líquido e no gasoso. A gente também vai trabalhar com substâncias, que é uma porção de matéria que apresenta propriedades específicas. Se a gente for usar como exemplo a água, a gente vai ver que temos como propriedades a temperatura da água. Se ela está no estado de fusão, de ebulição, né? Que é quando a água está fervendo, a ebulição, a água ferve e vai evaporando, né? A cor, se vai ter cor, se vai ter cheiro, isso são as propriedades da água, ok? Então vamos lá. Para começar, eu quero que vocês observem bem essa imagem linda, essa paisagem linda. E eu quero que vocês detectem aí os 3 estados da matéria. O que tem nessa paisagem no estado sólido, líquido e gasoso, ok? Vamos lá, vocês conseguiram encontrar? Então vamos começar pelo líquido. O que tem nessa imagem que está no estado líquido? A gente vai ver que tem essa água, né? A água descendo aqui como se fosse numa cachoeira, numa queda d'água. Ela vai estar em estado líquido, se ela está em movimento. A gente vai ter como sólido as rochas que está preenchendo esse espaço também. E aí, no estado gasoso, a gente vai ter o ar. O ar vai ocupar toda essa paisagem. Onde há espaço, o ar ocupa. E ele está no estado gasoso, ok? Para dar continuidade, a gente vai começar agora o conceito de misturas. O que são misturas? São combinações de 2 ou mais substâncias, formando diferentes materiais. Nós vamos ter como exemplo, a gente vai estudar as misturas homogêneas e a heterogênea. E nós vamos começar pelas homogêneas, ok? Nas homogêneas, o aspecto é uniforme, não se consegue distinguir seus componentes ou separá-los visivelmente, olhando, ok? Nas misturas homogêneas, a gente vai conter apenas uma fase, ok? Olha aqui, a gente tem como exemplo aqui o inox, nessa vasilha aqui, nessa tigela de uma batedeira. Então, você não consegue detectar cores diferentes, textura diferente, ela vai ser bem uniforme, por isso que ela é uma mistura homogênea, ok? E também uma mistura clássica, nosso H2O, a nossa água. Se vocês olharem, olha, não tem uma partículazinha visível aqui. Porém, a água é uma mistura. A gente pode achar que não, né? Que é um elemento só, mas não. A água, além do H2O, ela vai conter minerais, sempre. Ela vai conter a água usada, encontrada na natureza, ela vai conter outras partículas e minerais não visíveis, mas contém. Por isso que a nossa água é um exemplo de mistura homogênea, ok? E vamos para o nosso segundo exemplo. Misturas heterogêneas são aquelas nas quais é possível distinguir os componentes. Nessas misturas, ao contrário da outra, que é uma fase só, nós podemos ter 2 ou mais fases, certinho? Eu escolhi essa imagem aqui, que são de pessoas no lixão,
Por quê? Porque o nosso lixo é uma mistura heterogênea, vai conter de tudo, né? Plástico, pode conter resto de comida, o que não é correto, mas pode conter vidro. Então, tudo isso misturado forma uma mistura heterogênea. E aqui, para a gente poder exemplificar melhor, eu vou estar pegando a nossa água, né? E vou colocar uma quantidadezinha de óleo de soja. E vou mexer para ver se a gente consegue misturar esse óleo na água, ok? Por mais que eu mexa, vocês vão perceber, olha o óleo. Tá vendo que ele não se mistura com a água? Ele vai formando, essas partículazinhas vai subindo e ficando na parte de cima da nossa água. Isso aqui é um exemplo clássico de mistura heterogênea. E neste caso vão ter duas fases. A fase da água e a outra da gordura, que vai ficar aqui na superfície, certinho? Visivelmente vocês vão perceber as duas fases, certinho? Vamos lá então, dar continuidade. Agora nós vamos falar sobre separação. Existe possibilidade, sabia? De separar misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos ver como? Separação. Nós vamos começar pela catação. É uma bem clássica que a gente acontece muito no nosso dia a dia. Vai acontecer com elementos heterogêneos. Ocorre manualmente. Os componentes devem sempre ser sólidos. Eu escolhi como exemplo o feijão. Qual é a dona de casa que nunca pegou um feijão, ou antes de colocar de molho ou depois, primeiro dá uma olhada se não tem algum feijão estragado, alguma partícula, alguma pedrinha, para retirar antes de cozer, não é? Está lá colocando para cozimento. E também aqui, como eu coloquei nesse exemplo anterior, o lixão, os catadores recolhendo, quando chega no local, eles vão fazer uma triagem dessa mistura heterogênea. Eles vão separar aquilo que serve para reciclar, separar plástico, papel, papelão. Então, esse processo de separação é catação, ok? Eles vão vendo, eles estão olhando a olho nu e vai simplesmente retirando e colocando cada um em sua devida embalagem, certinho? Vamos para a segunda. Decantação, vai acontecer também com misturas heterogêneas. Esse método é utilizado quando um dos componentes, sendo ele sólido, é mais denso, é mais pesado que os demais, estando no estado líquido ou gasoso. Então, esse processo é muito utilizado, gente, nos nossos esgotos, tratamento de esgoto. Está vendo aqui essa estação de tratamento de esgoto? Então, aquilo que for sólido, ele vai ficar, vai descer, que ele é mais pesado, e a água, a parte líquida, vai ficar na parte de cima, e a partir daí eles tratam essa água e despejam novamente no rio ou no lago, ok? Porque já vai estar tratado. É muito importante esse processo. E aqui eu vou estar fazendo um processozinho de decantação com vocês, certinho? A gente vai pegar para colocar água, de novo, colocar um pouquinho a mais, e um pouquinho de areia. Quem será que é mais denso? A água ou a areia? Vamos ver? Então, eu vou estar colocando essa areia e nós vamos mexer bastante também, igual a gente fez com o água e o óleo. É heterogêneo, claro, né? Porque a gente consegue ver. O que vai acontecer? O elemento mais denso aqui neste caso é a nossa areia, não é? Ela tende o quê? A descer. Ela vai ficar descendo, e cada vez essa água vai ficando mais pura, mais limpa. Então, esse processo é de decantação, onde o elemento sólido desce e o líquido vai ficar na superfície. Se eu fosse esperar aqui, se eu tivesse muito tempo, essa água cada vez vai ficando mais clarinha. Mas olha, vocês conseguem perceber as duas fases? Aqui embaixo a areia, que é mais densa, e em cima o líquido. Como que a gente faria para separar? Simplesmente, para separar essas duas misturas aqui, ia despejar a água e ia deixar somente a areia no fundo, certinho? Então, esse processo de separação é a decantação, certinho? Vamos lá? Ver o próximo. Centrifugação. Quem já lavou roupa na máquina vai saber muito bem como é.
esse processo de separação de misturas, ok? Ela vai acontecer também com elementos heterogêneos, certinho? Com misturas heterogêneas, desculpa. Separa-se o sólido do líquido em movimento de rotação bem rápida. Se você observar aqui a máquina de lavar, a roupa vai estar toda molhada, então quando ela faz o processo de centrifugação, o líquido vai sair, vai ser depositado em algum local que deve ser reaproveitada esta água, né, gente, para utilizar, fazer outras coisas em casa, e a roupa vai sair praticamente seca. Então, ele consegue sugar toda aquela água, vai ficar só o sólido que vai ser a nossa roupa. E em laboratório, a gente usa muito esse processo para poder também separar o plasma do sangue, entendeu? A parte líquida da sólida. Então, nesse processo mais técnico, vai acontecer nos nossos laboratórios, ok? Vamos para a próxima? Evaporação, que vai acontecer com misturas homogêneas ou heterogêneas, com as duas, certinho? É um processo bem espontâneo e ocorre de maneira lenta e gradual, bem lenta. O líquido passa desse estado líquido, né, que ele vai estar para gasoso, evapora. Então, esse processo é muito usado nas salinas. Eles captam água do mar, aqui, igual vocês estão vendo na imagem, vão canalizar essa água e essa água no processo lento vai evaporando. O sol bate, né? Como se fosse no processo do ciclo da água. Essa água evapora, o sal não pode evaporar. Ele precipita porque ele é sólida e é uma partícula. Então, quando essa água toda evapora, eles vão recolher o sal para fazer o tratamento e poder vender, né, gente? Todo um tratamento, ok? Então, evaporação, misturas homogênea e heterogênea, que pode ocorrer. E agora nós vamos falar sobre as transformações da matéria. E nós vamos começar com a mais simples, as transformações físicas. Nesse processo, gente, não forma novas substâncias. Ela vai mudar apenas a aparência, só muda a aparência. Aqui eu coloquei todo o processozinho, né? Das fases do estado líquido, do estado da água, né, desculpa. Então, você vê que ela vai fazer o processo de fusão, vaporização, liquefação, e eu vou estar fazendo aqui, diretamente com vocês, só para vocês entenderem. O que acontece? Aqui eu trouxe umas pedras de gelo, observem. Olha quanto que já derreteu. Se você pegar a água, eu vou estar separando aqui só um pouquinho para vocês entenderem, a água do gelo, aqui ó, o tanto que já derreteu. Se eu beber essa água, o líquido, ela vai mudar o gosto do gelo que está sólido? Muda alguma coisa, muda o sabor? Não, né, gente? O sabor é o mesmo, só que a aparência é igual. A água no estado líquido é igual à água no estado sólido? Não, né? Vocês vão ver que aqui é duro, você consegue observar aqui a pedrinha mesmo formada, e já ela no estado líquido, ó, é o que está mais presente, né, no meio ambiente, é diferente, só que não muda o sabor, só muda a aparência. Por isso que esse aqui é um exemplo de transformação física. Muda a aparência, porém não muda o sabor, certinho? E vamos para o próximo? Transformações química. Nesse processo, vai formar novas substâncias. Olha aqui, a gente vai ver aqui. Olha o fogo. Quando você pega um palito de fósforo e você põe fogo na madeira, no final, se você deixar ele queimar todinho, não vai restar cinza, uma brasinha, alguma coisa? Não modificou? O palito não vai ficar totalmente diferente, a madeira não modificou? Se você pegar uma fruta, nesse caso aqui o exemplo, o morango. Se você deixar um morango fora da geladeira, ali por muito tempo, exposto, ele não começa a modificar a aparência? Se ele estava mais verde ou então até mais ou menos maduro, se ele ficar muito tempo, ele não começa a entrar em decomposição. Se você cheirar, o cheiro vai ser diferente, ele começa a amolecer, liberar líquido, ele está passando por um processo de transformação química. Olha outro exemplo aqui clássico, o nosso ferro, né, gente? Ele estando sempre em contato, sem nenhuma proteção, em contato com o oxigênio e com a água, se você deixar exposto, ele vai enferrujar.
Vai enferrujar, ok? Então, ele também vai estar passando por esse processo, vai transformar o ferro em ferrugem. E por último aqui, o nosso medicamento efervescente. Você coloca água, joga a pastilhazinha, ela vai ferver e virar um líquido. E para encerrar, nós vamos só mostrar um fruto aqui naturalmente. Olha aqui, eu escolhi o mamão, fruto bem gostoso. Se você pegar ele verde, se eu cortasse, ele não ia estar com a aparência esbranquiçada, a casca dele está toda esverdeada. Algum bichinho ou nós conseguimos comer ele assim, cortar e comer? Vai ser amargo, vai ser diferente, não é? Mas quando ele passa pelo processo de transformação química, vocês vão ver, olha a cor, o cheiro, fica mais apetitoso. A semente, se você plantar, ela pode nascer, né? Ela vai e atrai os nossos predadores. Muitos bichinhos vão se sentir atraídos pela cor que modificou, pela textura, e ele consegue comer e aí dispersa a semente. Então a espécie mamão vai conseguir ser dispersada e nascer outras e outras árvores do mamoeiro, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria passar hoje para você. Muito obrigada pela participação, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.